sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu estou trazendo para vocês um passo a passo de mais um barradinho de pano de prato. Esse passo a passo ele é muito simples, porque esse barradinho é super fácil de ser confeccionado, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Ele é feito na carreira básica, que a gente faz o caseadinho básico, e depois a gente tem o bloquinho fechado, o espacinho e o bloquinho fechado. Então, a gente tem um bloquinho fechado, um espacinho, bloquinho fechado e um espacinho, só isso. A única diferença que a gente tem aqui na lateral, que eu faço o leque básico e o ponto picô. Então, nós vamos fazer esse barradinho, eu espero que vocês gostem. Eu vou estar confeccionando ele na cor azul. Eu vou usar o azul royal. Espero que vocês gostem, ok? Vou usar este pano de prato aqui como base pra gente começar, né, a mostrar, ó, o nosso barradinho. Então, eu vou usar esse pano de prato, já tirei a etiquetinha dele. O material que nós vamos usar, fio Anne, a cor é 1289, esse azul royal aqui, ó, que é um azul super lindo, né? Escolhi o azul porque aqui, ó, a estampa, neste galo, a parte azul é a maior. Então, no teste que eu fiz, o azul ficou muito combinando com a estampa. Então, apesar de ter o verde, ter um pouquinho de amarelo, o azul é a cor que chama mais atenção. Então, eu vou usar o azul, ok? A agulha que eu vou estar usando para fazer esse barradinho vai ser a agulha 1,6 milímetros, né? Mas você também pode estar usando a 1,75, isso vai de acordo aí com o seu hábito e com o seu jeito aí de estar fazendo os seus barradinhos. Eu espero que vocês gostem, é um barradinho super simples, né? E vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó, neste modelo, como a gente inicia o caseado e vamos fazendo ele direitinho. E depois eu mostro o pano que já está praticamente pronto, só pra gente fazer o acabamento e o arremate, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. E muito obrigada sempre aí por todos que estão sempre acompanhando aqui os trabalhos. Então, vamos lá. Só dar uma olhada, ver se o posicionamento da minha mão está correto, para vocês conseguirem visualizar. Então, é assim, ó, pra gente fazer barradinho, nós vamos introduzir a agulha aqui no tecido e eu vou buscar esse fio. Pego o fio aqui, busco o fio, passo pelo tecido e vou dar aquela ajustada. Lembrando que eu não costumo dar o nozinho, né? Eu faço desta forma, mas você pode ficar à vontade para primeiro, né, prender o fio no tecido para não escapar. Aí vai de cada pessoa, cada um tem a sua maneira de estar prendendo o seu fio. Eu faço desta forma aqui, ó. Tem essa pontinha que está aqui, eu vou segurar e o fio que vem do meu novelo. Então, o que que eu faço? Eu dou a primeira laçadinha aqui, pego essa pontinha, passo pra cá, ó. Eu passo ela por cima aqui do fio. Ela tá aqui, ó, entrelaçada. Aí, eu pego e faço o meu primeiro pontinho aqui. E aqui eu já prendi, ó. Olha como ficou preso. E sobra uma pontinha. Então, eu deixo desta forma. E vou seguir agora fazendo o meu caseado. Vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Sempre encostando no tecido, eu já sei onde eu vou introduzir a agulha. Eu introduzo, busco esse fio, alongo e dou a minha laçada. Então, vai ser desta forma. Não se preocupem com essa pontinha do fio que fica sobrando, que no acabamento a gente vai, né, colocar ela no lugar certinho. E aí, a gente vai seguir, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Encosto sobre o pano e já sei onde eu vou introduzir a agulha para novamente buscar esse fio, alonguei e dei a primeira laçada aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, novamente vou encostar aqui, ó,
introduzi a agulha, busquei esse fio, alonguei. Por que alongar? Porque você vai saber a medida do tanto de fio que você precisa para não prender a barra do seu pano. Então, você vai fazendo assim, ó, e nota que aqui desse lado ele não vai ficar dobrando nem apertando aqui, né, a barra do pano de prato, para ficar direitinho. Então, vou fazendo uma, duas, três correntinhas, introduzo a agulha, busco esse fio e faço a minha laçada. E vou seguir uma, duas, três correntinhas, introduzo a agulha no tecido, busco esse fio e dou a minha laçada. Então, eu vou sempre ajustando aqui. Isso vai ser feito por toda a volta do pano de prato. Então, a gente vai seguir sempre fazendo uma, duas, três correntinhas. Eu vi que aqui é a minha medida, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e dar a minha laçada. É assim que a gente faz um caseado. Principalmente para quem é iniciante, é muito importante você olhar esses detalhes, ter calma na hora de fazer, porque eu sei que quando a gente está iniciando, às vezes a gente tem aquela ansiedade e queremos fazer muito rápido, e às vezes a agulha, como ela é mais fina, ela escapa. Então, tem que ter calma e paciência e tudo dá certo. Aí, você vai fazendo uma, duas, três correntinhas, eu já sei a medida, aí eu introduzo a agulha, busco esse fio, né? Deixa eu soltar aqui um pouco do fio. Busco o fio, alongo, sempre lembrando que alongar é importante para você saber a medida da barra do seu pano. E aí, ele vai ficando assim. E assim, ó, vai nascendo o seu caseado. Lembrando que toda a base dos barradinhos de pano de prato, quase sempre são desta forma. Tem uns ou outros que muda sim, porque tem o barradinho também de carreira única, aí na hora que você vê, né, o passo a passo, muda um pouquinho, mas não é tanto. Mas o clássico básico é esse, né? Três correntinhas, você encostou aqui, ó, introduziu, buscou o fio e deu a sua laçada. E assim a gente segue, ó. Uma, duas, três. Introduzi aqui, busquei esse fio e fiz, né, o meu caseado. Então, é assim que eu inicio, né? Isso eu vou fazer por toda a volta do meu pano. E quando chegar aqui, ó, eu vou fechar. Eu vou mostrar o pano adiantado que eu tenho, para vocês verem como tudo foi feito. Por quê? Porque aí a gente não vai ter um vídeo tão longo, né? Senão fica um vídeo longo demais. Então, aqui eu já mostrei como foi iniciado o caseado e é sempre essa base. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho. Na dúvida, você pode estar voltando o vídeo para você ver direitinho o detalhe do início do seu caseadinho, ok? Agora, tem o pano aqui que ele tá adiantado. Aí, antes, né, que vocês falem, nossa, mas ela fez todo o barradinho, como que eu vou fazer agora? Tudo que foi feito aqui neste barradinho é feito na volta dele inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, o nosso caseado básico, que foi o que foi feito aqui. A gente vai fazendo ele na volta de todo o pano. Quando chega na curva, lembra que os meus passo a passos anteriores, eu sempre falo, quando a gente chega na curva, ao invés de fazer 3 correntinhas que a gente faz no básico, a gente faz 4 correntinhas na lateral. Para quê? Para que esse lateral não repuxe, para que a lateral não fique repuxando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui só um detalhe. Eu fiz de propósito aqui, ó, esse motivo. Vou desmanchar esse motivo para mostrar para vocês como a gente faz a adaptação no pano de prato. Vou mostrar aqui um detalhe, tá bom? Então, eu desmanchei aqui a curva, ó. Lembrando que o caseado não tem nada de diferente, ele tem 3 correntinhas e o ponto na base do pano, e aqui eu faço 4 correntinhas, por quê? Porque é curva, e assim eu fiz por todo o pano, até aí não tem nenhum mistério. Agora, o nosso barradinho, o que que ele tem? Ele tem esse motivo na lateral, eu tenho 3 correntinhas e tenho os pontos fechados. Eu vou estar fazendo para vocês verem, tá bom? Aqui tá o adiantado, mas eu tô só mostrando o detalhe. E aí, eu vou seguindo.
seguir até chegar na minha lateral novamente. Lembrando que sempre nas laterais eu vou ter um motivo, então eu tenho que ter um motivo. Ó, se eu tenho um motivo aqui, eu tenho esses espacinhos, tenho um motivo. Aqui eu tenho os espacinhos e tenho um motivo. Então, dá para prestar bem atenção aqui, ó, nessa lateral que já está pronta, que eu tenho um motivo em cada lateral. Então, eu tenho que ter tanto nessa lateral de cima do pano, como na lateral de baixo do pano também. Então, agora eu segui fazendo normalmente, barradinho, e agora eu vou chegar no motivo. Como eu ainda vou fazer a mesma coisa que foi feita aqui, junto com o motivo, você vai saber que o barradinho é feito desta forma por toda a volta do pano. Então, não tem mistério, tá bom? Então, o que foi feito aqui? Eu tenho um ponto alto no ponto de base, 3 pontos altos na correntinha. Um ponto alto no ponto de base. E 3 correntinhas para eu chegar nesse espacinho. Aí, o que vem a pergunta? Ah, mas aqui não chegou na minha lateral. Exatamente, por isso que eu vou mostrar para vocês. Como a gente faz uma quantidade de caseadinho que não precisa estar contando, às vezes você vai ter que adaptar. Então, você laça aqui, faz o ponto alto normalmente, ó, no ponto de base, eu fiz o ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto dentro da correntinha e mais um ponto alto. Nesse caso aqui, eu fiquei com um ponto alto na base e 2 pontos altos dentro da correntinha. Vou fazer 2 correntinhas e agora, no meu ponto da curva, eu vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, agora aqui dentro, normalmente, eu vou fazer meu leque, ó. Eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos na minha curva. Fiz o terceiro ponto alto, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Subi as 3 correntinhas, eu volto aqui no pezinho do ponto, ó. Introduzo a agulha, busco esse fio e faço o meu ponto picô. Volto no mesmo espacinho e faço novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui eu já fiz o meu motivo da lateral, ó. Ficou um espacinho aqui assim. Isso é uma adaptação, que não vai mudar em nada o barradinho que você fez no pano. Agora, eu vou fazer o meu ponto alto aqui no ponto de base, porque sempre eu faço o ponto alto no ponto de base, ó. E vou seguir fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Venho nesse ponto de base aqui, ó, introduzo a agulha, busco esse fio, faço meu ponto alto. Dentro do espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, isso foi feito por toda a lateral do pano. Eu fiz um ponto alto para o ponto de base, 3 pontos altos dentro da correntinha e um ponto alto no ponto de base. Essa é a forma de fazer o nosso barrado. Seguindo sempre, ó, 1, 2, 3 correntinhas, lacei o fio na agulha, venho no ponto de base, faço o meu ponto alto. Dentro da correntinha, eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Venho no meu ponto de base e faço o ponto alto. Então, sempre eu vou ter aqui, ó, 5 pontos altos, porque eu tenho um ponto alto da lateral, do ponto de base, 3 pontos altos dentro da correntinha e o ponto alto aqui nesse ponto de base também. Então, é sempre da mesma forma, não tem segredo. Vou usar 1, 2, 3 correntinhas, venho no ponto de base, faço um ponto alto. Dentro das minhas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3.
No meu ponto de base, eu faço um ponto alto aqui, ó. Então, eu introduzo a agulha e faço o ponto alto. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Venho no ponto de base, faço o meu ponto alto. Nas correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. No ponto de base, novamente, eu faço o ponto alto. E assim eu sigo. Isso foi feito pela volta do pano inteiro, então não tem segredo. Desta forma, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho no ponto da base e faço um ponto alto, ó. Fiz o meu ponto alto aqui, quer ver? Fazer o ponto alto. Vou fazer dentro das correntinhas 3 pontos altos, novamente, ó. Notem que é só repetição. Eu fiz 2 pontos altos, 3 pontos altos e o ponto alto aqui no ponto de base do pano. Então, eu sempre vou ter assim, ó. E vou fazer minhas correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E repetir todo esse processo. Então, eu vou terminar aqui e quando eu estiver chegando na curva para fazer o arremate, eu volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, seguindo o processo que eu já falei e mostrei para vocês, eu estou chegando na curva, onde a gente vai terminar e fazer o arremate. Então, notem, ó, que nós temos os motivos aqui, nesta parte da lateral, ficou certinho. Eu tenho aqui o espacinho vazio e aqui eu vou terminar com o espacinho vazio antes de chegar no motivo. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motivos aqui na parte dessa lateral, né? E se porventura acontecer igual aconteceu aqui nesta lateral, a gente apenas faz uma adaptação e fica tudo certo, né? Nem dá para notar aqui que esse espacinho aqui ficou diferente da lateral, porque é uma adaptação. Então, aqui, ó, eu cheguei nessa parte da lateral. O que eu tenho para fazer aqui? 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer o meu ponto alto aqui na base, ó, no ponto de base. Vou fazer o meu ponto alto. Fiz o ponto alto, ó. E dentro do espacinho eu vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui no pezinho do meu ponto, ó. Introduzo a agulha nas 2 correntinhas que tem aqui embaixo do ponto e faço o meu ponto picô. E laço e passo o ponto aqui, ó. Aí fica o ponto picô. Novamente, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, eu terminei o meu motivo da lateral. Agora, para eu fazer o arremate e o acabamento, quando eu iniciei aqui, ó, eu tenho o espacinho vazio. Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho 1, 2, na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fechar o meu ponto. E assim, eu tenho o espaço aqui, ó, do mesmo jeito que tá desse lado aqui, tá desse lado aqui também, ó. Ficou igual. Então, agora eu vou fazer o arremate, né? O arremate é muito simples. Eu vou pegar a tesoura. Aqui, ó, eu vou cortar o fio, né? Não vou cortar um fio muito longo, mas também não muito curto, né? Tem que cortar para você conseguir fazer o arremate. Então, eu vou cortar aqui, ó. Cortei. E agora, o que eu faço aqui, ó? Eu vou puxar esse fio todinho. Vou introduzir a agulha aqui, ó, pelo lado de trás. E vou trazer esse fio pro avesso do pano. Então, eu vou passar ele, viro o meu trabalho, virei. Vou pegar esse fio aqui agora e vou caminhar um pouquinho com ele aqui, ó, dentro do ponto que eu já havia feito. Eu introduzo a agulha e vou buscando esse fio. Vou trazendo ele até ele chegar no ponto baixo
que tá encostado aqui no meu tecido, no meu pano, ó. Então, eu encostei aqui, ó. Vou trazer ele aqui pra dentro desse ponto de base e vou deixar ele assim. E essa pontinha do início, né, onde a gente iniciou, eu vou pegar também e esconder ela, que tá na hora da gente fazer o arremate. Então, eu vou buscar ela aqui, ó, e vou passar ela aqui pra baixo. Passei, vocês me perdoem, né, porque quando a gente tá gravando sempre surge um carro de algum lugar, uma moto passando na rua, é natural, né? Vocês me perdoem. Então, aqui, ó, eu tenho um fio que ele não tá curto, ele tá até bastante longo. O que eu posso fazer aqui, ó, você pode cortar mais um pedacinho dele, para que ele não fique também tão comprido assim. Então, como eu vou fazer esse arremate? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, na trama do tecido, vou introduzir ela até onde tá o fio que eu preciso buscar, ó, e vou passar esse fio pra dentro do barrado do pano, ó, na barrinha do pano. Então, vou segurar aqui, buscar aqui, ó, e passar esse fio pra dentro do pano. É um momento mais delicadinho do trabalho, mas com paciência a gente consegue, tá bom? Ó, é assim mesmo. Aí vocês notem, ó, que eu tô puxando e ela tá vindo todinha pra cá, ó. Pronto. Aí aqui você só acerta, arruma direitinho, né? Porque como o pano repuxou, aí dá uma repuxadinha no seu barrado. Mas aqui não tem o perigo de você, né, ter o seu trabalho desmanchado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa pontinha que ficou. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, mais próximo do pedacinho de fio e vou trazer ele pra dentro da trama do meu pano, ó. Eu trago aqui, ó, e vou buscar ele e puxar ele direitinho pra ele sumir no pano. E pronto, ó. Já sumi com a ponta, ficou direitinho o meu acabamento. E é assim que a gente faz. Eu espero que vocês tenham entendido como é feito esse barradinho, que ele não tem mistério, ele é super simples, ó. E você fica com um barradinho lindo, né, na volta toda do seu pano de prato, né? Para vocês que estão acompanhando, muito obrigada, né, para quem viu o vídeo todo. Eu espero que vocês façam o barradinho, porque ele é simples e fica muito lindo o pano. Sempre lembrando, né, a dica da gente ver a estampa do pano e tentar trazer o barradinho sempre de acordo com a estampa. Isso dá um destaque muito legal e é uma dica também aí para você estar fazendo os seus barradinhos, né? Muito obrigada por todos que já estão comigo. E se você for novo e estiver chegando aqui, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E muito obrigada. Até o próximo vídeo e tchau. Fiquem com Deus.